Olá, pessoal! Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a história do futebol feminino e entender que as dificuldades daquela época não foram vencidas totalmente. Por exemplo, principalmente o preconceito. Então, nós vamos entender e compreender quais as dificuldades que as jogadoras de futebol feminino vêm enfrentando desde a época que chegou aqui no país. Quais foram suas conquistas, né? Nós vamos compreender nesta aula. Vamos à nossa aula? História do futebol feminino. Antes da marca, muitas atletas tiveram que suar a camisa para conseguirem promover um esporte que até hoje sofre muitos preconceitos. Até ser proibido por lei, ele já foi. O futebol feminino teve seus primeiros registros na Inglaterra, que foi onde o esporte nasceu. Foi uma partida da Inglaterra contra a Escócia. Isso aconteceu no ano de 1898 em Londres. Já no Brasil, os registros das partidas eram com homens e mulheres juntos, em 1908 e 1909. Em 1913, ocorreu um evento beneficente. Esse evento foi considerado a primeira partida de futebol feminino no Brasil. Porém, alguns anos depois, foi descoberto que o time feminino, na verdade, era de homens, vestidos de mulher. Eles eram jogadores do Esporte Clube Americano. Ou seja, essa não poderia ser considerada a primeira partida de futebol feminino. A primeira partida de futebol feminino no Brasil oficialmente aconteceu em 1921. Essa partida chegou a ser noticiada pelo jornal A Gazeta. Era considerada uma atração curiosa, mas o preconceito foi muito grande na época, pois o futebol sempre foi visto como um esporte bruto e impróprio para as mulheres da sociedade. O futebol feminino não agradava as famílias que eram conservadoras, e isso fez gerar a criação de um decreto-lei que iria proibir a prática de qualquer esporte que fosse incompatível com a natureza feminina. Isso durou até 1979. Após a lei ter sido revogada, foram criadas várias equipes e ligas no Brasil. Entre elas, a equipe carioca do Radar, que conquistou diversos títulos nacionais e até internacionais. Isso ocorreu a partir de 1982. Isso fez com que o esporte ganhasse um toque de rivalidade. A primeira seleção de futebol feminino foi convocada pela CBF em 1988. Jogaram contra a seleção de Portugal, França e Espanha. Esse foi o nosso primeiro título internacional. O futebol feminino cresceu muito. A FIFA organizava os eventos e realizaram a primeira Copa do Mundo em 1991. Isso ocorreu na China e nós ficamos em nono lugar. Logo depois, vieram as Olimpíadas de Atlanta, em 1996. Com todo o apoio que tiveram no país, a seleção brasileira conquistou o tricampeonato sul-americano, que foi realizado em 1998, em Buenos Aires, e em 1999, ficando com o terceiro lugar na Copa do Mundo Feminina. Em 2000, vieram as classificações para as Olimpíadas de Sydney, onde a seleção repetiu o quarto lugar conquistado na Olimpíada passada e nas duas Olimpíadas seguintes. A seleção brasileira perdeu na final para os Estados Unidos e ficou com a prata. Hoje em dia, a seleção brasileira feminina vem ganhando espaço e levando várias meninas a ter o interesse em praticar a modalidade. Então, vamos fazer uma reflexão sobre os fatores históricos agora, né, do futebol feminino no Brasil. Então, em 1908 e 1909, os homens e as mulheres eles jogavam juntos, né? E em 1913, eles inventaram um evento beneficente para que se tornasse a primeira partida de futebol feminina, né, no Brasil. Mas, passado alguns anos, eles descobriram
que não foram as mulheres que jogaram aquela partida, e sim jogadores vestidos de mulheres. Então aquela partida ela foi anulada, foi cancelada, né? Porque quem jogou foram os jogadores do Esporte Clube Americano. E aí, passado mais 8 anos, em 1921, ocorreu a primeira partida de futebol feminino, né, que foi noticiada que seria oficialmente a primeira partida, saiu no jornal daquela época, né, o jornal chamado A Gazeta, e gerou muito alegria nas pessoas por esse evento. Mas algumas famílias conservadoras não gostou, né, de ver as mulheres jogando futebol, porque elas achavam, né, isso é cultural, foi inserido neles naquela época, que mulheres eram para ser dona de casa e ter filhos. Então eles foram atrás de algumas pessoas da lei, né? E eles criaram um decreto proibindo as mulheres de jogar futebol. Criaram um decreto-lei. Então, desde o 1921 até 1979, as mulheres foram proibidas de jogar futebol feminino no Brasil, por causa de algumas famílias conservadoras. Presta atenção nos preconceitos, né? E aí, em 1979, foram revogada essa lei. Então, deu liberdade de novo para as mulheres jogar, né? Depois de 58 anos que foi proibido, elas ganharam também, né, na lei, o direito de voltar a jogar. E aí, em 1982, já haviam criado algumas equipes, alguns times, né? E a equipe carioca do Radar, ela conquistou diversos títulos, né? Nacionais e internacionais. Então, foi uma das primeiras equipes a conquistar títulos, né? Nacionais e internacionais do futebol feminino. E aí, em 1988, devido já ao desenvolvimento do futebol feminino, né? Elas foram convocadas, foi convocada a primeira seleção pela CBF. E aí elas conquistaram o primeiro título internacional de futebol feminino. E em 1996, elas conquistaram as Olimpíadas de Atlanta. E em 1998, elas conquistaram o tricampeonato sul-americano em Buenos Aires. E em 1999, elas ficaram em terceiro lugar na Copa do Mundo Feminina. E em 2000, elas conseguiram classificações para as Olimpíadas, né? De Sydney, elas participaram de algumas Olimpíadas, ficando em quarto lugar. E no final, aí elas conseguiram ganhar o quê? De 2000, elas conseguiram ganhar a medalha de prata contra os Estados Unidos 2 vezes. Então, assim, são alguns fatores de conquista do futebol feminino no Brasil. E lembrando que, por causa de algumas pessoas, por causa de alguns achismos, né, que as pessoas acham que pode, que não pode, que deve, que não deve, são paralisadas algumas coisas contra uma sociedade total. Mas ainda bem que existem pessoas que lutam também para conquistar o direito de sermos iguais, né? Então vamos às nossas atividades. Eu coloquei um link sobre alguns fatores históricos, desses fatores que eu estou relatando. Eu espero que vocês tenham assistido, que eu gostei muito, né? Traz as mulheres, né? O vídeo traz a atualidade daquelas mulheres. Como que elas jogavam, quais são as vestimentas, quais os lugares que elas jogavam, quais os fatores históricos que elas teve que superar e vencer para que o futebol feminino não fosse extinto no Brasil. Eu espero que vocês tenham assistido e tenham gostado. E aí eu passei uma atividade, né? Para você fazer uma reflexão e responder as perguntas abaixo. Então, qual é a reflexão? Para você explicar o que é preconceito, né? Do início ao fim dessa história que eu relatei a vocês, fala sobre preconceito. Mas o que é preconceito? Aí eu respondi aqui. É qualquer opinião ou sentimento concedido sem o exame crítico. Então, o que é preconceito? É a minha opinião, é o meu achismo, né? É aquilo que eu acho que tem que ser e tem que ser daquele jeito, sem um exame crítico. Quer dizer, não é a crítica defamatória, mas uma crítica. Aí, naquela época, será que eles fizeram essa pergunta? Será que as mulheres podem jogar futebol? Ou elas devem, ou elas têm esse direito? Não.
Eles foram lá e criaram um decreto-lei. Eles não fizeram um exame crítico daquela época. Eles não fizeram, não pesquisaram a opinião da sociedade. Só foi algumas pessoas que foram ouvidas. E aí começou, né, o preconceito contra o futebol feminino daquela época. O que é o preconceito? É um sentimento hostil. É um pré-julgamento. É uma hostilidade, quer dizer, eu acho que é assim, tem que ser assim, e aí eu não faço um julgamento para ver se eu estou certo ou errado, ou qual é o conceito que nós vamos julgar, e eu já dou a minha resposta, né? E é uma experiência pessoal, ou imposta pelo meio, é uma intolerância. Então foi isso que aconteceu. Uma experiência pessoal ou imposta pelo meio, quer dizer, eles ouviram somente a sociedade conservadora daquela época e eles se tornaram intolerantes com o preconceito, né? Geraram um preconceito feminino, que mulher não podia jogar futebol, e não acatou as outras opiniões e fizeram um decreto-lei. Imagina, assim, eu fico pensando, até hoje, a mídia hoje, ela divulga muito preconceito. Hoje existe preconceito contra sexo, contra raça, contra religião, divisões sociais, e aí gera aquele conflito. E até hoje existem pessoas que não são questionadoras. Eu, quando eu ouço algo, eu faço um exame crítico. Será que é isso mesmo? Será que é dessa maneira que as pessoas estão falando? E a minha opinião não vale? Então, que vocês possam pensar um pouco sobre o preconceito. E não sermos preconceituosos. Não darmos resposta ou concordar com a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas estão falando. E nem sempre é verdade, né? Então, é para você depois que você entender o que é o preconceito, você vai relatar a sua opinião sobre o preconceito contra o futebol feminino. Vocês acham que as mulheres podem ser boas jogadoras de futebol? Vocês acham que melhorou no sentido da conquista da mulher no futebol? Ou futebol é só para os homens? Então, isso é uma opinião sua. Mas primeiro você tem que entender o que é o preconceito. Né? Existem outros conceitos também do que é preconceito. Tá? Então, que vocês possam ter compreendido esses fatores históricos do futebol feminino, que vocês possam entender o que é o preconceito e que vocês possam, antes de tudo, fazer uma análise antes de dar qualquer resposta e aceitar qualquer opinião das pessoas. Então, obrigada por estar aqui comigo e até a próxima aula.